Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos aqui então com a continuação do estudo de João capítulo 3. E agora a gente vai estar focando novamente aqui no versículo 13. A gente viu a primeira parte desse versículo na reunião passada, que é ninguém foi para o céu. O que Jesus queria dizer com aquelas palavras de que nenhum homem subiu para o céu ou ascendeu para o céu. E a gente vê também um aspecto muito legal nesse versículo, que é a onipresença de Cristo. Vejamos novamente aqui o que ele disse no versículo 13. E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então Cristo, ao mesmo tempo que ele desceu do céu, ou seja, antes de Abraão, eu sou. Cristo sempre existiu. Cristo, ele é Deus. Ele é o Filho. Então, ele sempre existiu. Não houve um momento onde Cristo começou a existir e no passado não. É que ele foi criado. Deus não é criado. Uma das características de Deus é da eternidade para a eternidade, o sempre existir. Então, a gente tem esse contexto aqui, em que Cristo desceu do céu, mas ele também está nesse mesmo momento no céu. Né? E a gente entender essa questão da onipresença de Cristo, mesmo estando naquele momento na frente de Nicodemos, conversando com ele, ainda assim ele estar no céu, a gente consegue também destruir duas falsas doutrinas que existem nos dias de hoje. A primeira é de que Jesus não foi para o inferno, então eles vão dizer que depois de sua crucificação, Jesus não desceu ao inferno, ele foi para o céu diretamente, o que quebraria bastante a lógica do sacrifício que Cristo teve para conosco. E também vários outros versículos, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem deve estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, assim, de acordo com as Escrituras, o Cristo foi levantado do inferno, enfim. É algo que a gente vê várias vezes em Atos também, há menções disso. Nos livros do Novo Testamento, a gente tem também referências a esse evento. E a gente tem outra falsa doutrina também, que também é bem boba, não tem lógica alguma, de que o inferno é a separação de Deus. Então o inferno não é um lugar de sofrimento, o inferno não é um lugar de fogo ardente, é um lugar meio que de tristeza em geral, né? Com um lugar de pessoas apáticas, sem razão para fazer qualquer coisa, sem motivação. É mais um lugar de chatice, eu diria, um lugar parado, porque Deus não está lá, então eles vão estar chateados com isso, mas não tem literalmente o tormento e choro e ranger de dentes que a Bíblia descreve. Isso também está errado, ok? Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Apocalipse fala até o ponto que as pessoas que vão sofrer no lago de fogo, elas vão estar sofrendo diante da presença do Cordeiro. Não faz sentido algum você falar que em algum lugar Deus não está. Isso é algo até blasfêmico. Porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, ele sabe de tudo e ele é mais forte do que tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Salmo 139 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. A própria Bíblia desmente essa falsa doutrina. Como que você diz? Não. Deus não está no inferno. Mas Salmo 139 diz que, mesmo que você vá para o inferno, Deus ainda está lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. Então, novamente, não tem como você se esconder de Deus indo para um lugar bem distante, indo para um lugar escuro, cavando para bem longe, subindo para o céu, ainda mais subir para o céu, aí que sim você vai encontrar a Deus. Então, ele está em todo lugar. Bem similar também a Amós capítulo 9, só que nesse momento mais focando no poder de Deus, na capacidade de Deus de fazer qualquer coisa. E em todo lugar também.
ainda que eles cavem até ao inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até ao céu, eu os farei descer. E embora se escondam no topo do Monte Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se ocultem de meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente, e ela os picará. Bem, então não tem como esconder da fúria de Deus, da presença de Deus. A gente tem até uma história na Bíblia que está um pouco nesse contexto, que é Jonas, que Deus o envia para profetizar, para pregar contra Nínive, e ele foge. Ele foge da presença de Deus, ele tenta fugir da presença de Deus. E não dá certo, né? A gente vê que mesmo buscando ir para bem longe em um barco, ainda assim, Deus está lá. Não é possível você ir para um lugar onde Deus não está. Você nunca está realmente sozinho. Deus está sempre ao seu lado. É uma mensagem muito confortante para os cristãos e, de certa forma, muito aterrorizante para aquelas pessoas que odeiam a Deus. Porque até mesmo quando elas estiverem queimando um fogo com enxofre, com ranger de dentes, Deus vai estar lá, diante deles. Então, é importante a gente entender essas questões, ok? Essa natureza de Deus, essas informações básicas de Deus. Isso também ajuda a gente a compreender algumas passagens como Lucas capítulo 23, que a gente tem aqui esse malfeitor que foi crucificado ao lado de Cristo, que diz para ele: e ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Vejamos aqui a linguagem que é utilizada. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Se Jesus passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, no inferno, como que hoje esse malfeitor, esse homem que foi crucificado ao lado dele, estava com ele? Então, eu já vi até pessoas usarem, falando: então Jesus mentiu para o malfeitor? Não, Jesus não mentiu. Jesus não o enganou. Jesus falou a verdade. Mas a gente tem que entender também que parte do sacrifício de Cristo foi ir para o inferno. Então, esse homem, ele morreu e ele foi diretamente para o céu, para o paraíso. Ok? Estava em paz lá. E o Filho do Homem, desde João capítulo 3, ele já estava no céu. Então, ele estava com Cristo no céu? Sim. Só que onde que em um grau mais forte, vamos dizer assim, Jesus estava naquele momento? Com sua alma estava. Onde que sua alma estava? No inferno. Sofrendo por 3 dias e 3 noites. E algumas pessoas podem interpretar dessa forma: não, Jesus ele estava no paraíso, mas o paraíso ele não é o céu. O paraíso ele é o seio de Abraão, esse local, esse compartimento do lado do inferno. Então esse homem, esse malfeitor, ele foi junto com Cristo para o coração da terra, mas não era o inferno, era esse compartilhamento e tal. Também é outra falsa doutrina. Novamente, vejamos como que nesse mesmo versículo a gente pode desmartelar várias falsas doutrinas e como que ambos estão conectados um com o outro. Você entende a onipresença de Cristo, você entende por que todas essas questões são mentirosas, ok? Até porque também, como que a gente então mata essa questão? Como que a gente elimina as dúvidas? A gente vê o que significa paraíso. E a gente entende que Cristo está em todo lugar. 2 Coríntios capítulo 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Para onde que esse homem foi arrebatado? Ao terceiro céu. O que logo depois é chamado esse local? Paraíso. Então, paraíso ele não se refere ao compartimento dentro da terra que as pessoas iam quando elas morriam, não tem nada a ver. Paraíso é uma palavra super específica na Bíblia. Ela aparece 3 vezes por toda a Bíblia. Quais são os momentos? Lucas 23, 2 Coríntios capítulo 12 e, em outro momento, logo no início de Apocalipse. Então, onde fica o paraíso? No terceiro céu. O que é o terceiro céu? É o céu mesmo que a gente pensa como onde estando a Nova Jerusalém, onde Eliseu foi, onde Enoque foi, onde Elias foi, onde Abel foi, onde Marcos foi, onde João foi. Todas as pessoas que morreram, que acreditavam em Cristo, vão para o céu. Ok? Isso é o paraíso.
Então o malfeitor morreu, foi diretamente para o céu. Jesus, ele foi para o inferno por 3 dias e 3 noites, mas como ele está em todo lugar, a todo tempo, inclusive no céu, o malfeitor estava com ele lá no paraíso. Tudo bem? Então não tem muito segredo, não. Não é algo super complexo de entender. A gente tem o problema mesmo é que as pessoas, ao invés de compararem, nossa, o que João 3,13 está correlacionado com Salmo 139, com Lucas 23, com 2 Coríntios 12, em vez das pessoas compararem a Bíblia com a Bíblia, elas vão buscar a opinião de teólogos, elas vão buscar a opinião de figuras religiosas, de fariseus dos dias modernos. Né? Então, elas ficam com essas doutrinas de que Jesus não foi para o inferno, de que o inferno é separação de Deus, que não é algo que a Bíblia ensina. E a gente prossegue aqui para um dos nossos últimos pontos, que é a serpente de bronze e o que ela representa, o que ela significa. O versículo 13 de João diz: E nenhum homem subiu versículo 13 não, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Vamos dar um pouquinho de pausa aqui antes de a gente prosseguir para essa questão de homens amarem mais as trevas do que a luz, para a gente focar nessa questão do sacrifício de Cristo, ok? De essa comparação que é feita com a serpente no deserto, que é uma história que está presente em Números capítulo 21, com um povo que estava saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. Por que a serpente é comparada com Cristo? Por que o próprio Jesus Cristo faz essa comparação com a serpente? Vamos ler essa história. Números capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxestes do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. Vejamos como que Deus não mandou embora as serpentes. Ele falou para Moisés construir essa serpente ardente, colocar em uma haste, fazer essa estrutura para que mesmo essas pessoas sendo mordidas, ainda assim elas viveriam, ok? E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e acontecia que se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Esse texto tem uma conexão muito legal também com João capítulo 12 e João capítulo 6, que a gente eventualmente vai ler. Então eu não vou dar muitos spoilers, não, a gente vai chegar lá com o tempo. Mas qual que é o importante a gente entender aqui? A simbologia que tem essa serpente que está sendo levantada sobre uma haste com Cristo. Por toda a Bíblia, a gente tem significados literais, a gente tem coisas que realmente aconteceram. Esse evento em Números 21, ele realmente aconteceu. Literalmente, essas serpentes estavam picando o povo, as pessoas estavam morrendo, Moisés construiu isso, a pessoa que olhava vivia, não morria com o veneno da serpente. Porém, todavia, entretanto, a gente também tem aplicações espirituais. Aqui a gente pode comparar essa picada ou essas serpentes, esse veneno das serpentes com o pecado, ok? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Essas pessoas estavam sendo picadas e estavam morrendo, ok? Por conta do pecado. Mas mesmo assim, através de uma serpente ardente que foi levantada, olha a mesma simbologia que é utilizada. Enquanto as serpentes estavam atacando o povo, uma própria serpente foi levantada e toda aquela pessoa que estava afligida com a mordida, com o veneno,
ao olhar para essa serpente, viveria. A gente pode comparar isso com o sacrifício de Cristo, que é o que Jesus fala logo depois. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo foi dado, foi sacrificado, foi entregue à mão dos oficiais e dos fariseus para que toda aquela pessoa que nele pôr a confiança, toda aquela pessoa que acreditar, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa haste representaria a cruz. E a serpente que foi levantada representaria Cristo. Poxa vida, mas por que uma serpente? Se uma serpente estaria associada com pecado também, né, nesse contexto dessa história. E até mesmo em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, a gente vê que Satanás é descrito como uma serpente. Então, é evidente que uma serpente, na maior parte dos tempos, está associado com o pecado. Por que Cristo, então, que nunca pecou, é comparado com uma serpente? 2 Coríntios capítulo 5. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fossemos feitos justiça de Deus nele. Cristo se fez pecado por nós. Ele absorveu os nossos pecados e o carregou na cruz. Olha o quão forte é essa palavra. Se fez pecado por nós. Carregou tudo que a gente mereceria e levou para o inferno. Passou por tudo que a gente deveria passar. Esse é o amor tão grande que Deus teve para conosco. Em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Colossenses capítulo 2 diz: apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Por isso que Cristo é comparado com uma serpente. Porque nesse momento onde ele foi crucificado, ele tirou os pecados que eram nossos, que eram nossa culpa, e cravou com ele, se fazendo pecado. E essa não é a única ilustração que a gente tem acerca da crucificação de Cristo, acerca desses aspectos espirituais. Se a gente for para Êxodo capítulo 15, a gente vai ver mais uma ilustração também dentro do Antigo Testamento acerca da crucificação de Cristo. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. Então a gente tinha essas águas amargas, essas águas que não podiam ser bebidas, essas águas intoxicadas, que podem representar o pecado, novamente causa morte, ou que te deixa doente, que deixa mal, que você não pode beber, que está impura. Porém, através de uma árvore ser lançada nessa água, nesse corpo da água, é como se a amargura fosse absorvida pela árvore. A água é feita doce, a água se torna doce através essa morte da árvore. A árvore foi arrancada, a árvore foi jogada na água, a árvore morreu. Então, através disso, a água se torna pura novamente. A gente também pode comparar essa questão de que a crucificação de Cristo, que inclusive muitas vezes a gente pode ver sendo utilizado ao invés de cruz, um madeiro, ou na versão inglesa até mesmo árvore. Então, Cristo na árvore, né? A gente tem essa madeira que bem parecida com a árvore por conta do formato de T, dos troncos. Então, a conexão é muito grande com essa história de Êxodo 15 também. Através da crucificação de Cristo, o que era amargo foi feito doce. Nós agora podemos beber essa água. Ou, se você quiser comparar que a gente é a água, agora a gente se tornou doce. Agora, a gente é feito justiça de Deus em Cristo, como 2 Coríntios 5 descreve. E por último, uma história muito legal também, em 2 Reis capítulo 6. O contexto agora é Eliseu e um grupo de pessoas que estavam com ele, e eles estavam derrubando madeira. Ok? E uma dessas pessoas estava usando um machado emprestado. E olha o que aconteceu. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água. E ele gritou e disse: ai, mestre, isso era emprestado. Por que ele gritou? Porque o machado afundou na água. O machado é pesado, a lâmina do machado. É feita de metal. Afunda facilmente na água. E o homem de Deus, que é Eliseu, disse: onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar. E ele arrancou um galho. Novamente, vejamos a madeira aparecer novamente. E o lançou ali dentro. E o ferro flutuou.
O que é normal de flutuar? O ferro? O machado? O metal? Ou o galho? A madeira? O galho, bem mais leve que o metal. Então, a gente pode fazer essa comparação de que o que nos faz ser pesado, o que nos faz ter essa densidade, é o nosso pecado. E o merecido da gente seria ir para as profundezas da terra. O merecido da gente seria ir para o inferno. Mas através do galho que é lançado na água, no nosso lugar, a gente pode flutuar. Então, eu acho muito legal essas conexões que a Bíblia faz logo no início. De novo, são histórias literais. Tudo isso aconteceu literalmente, mas também tem essa aplicação muito espiritual, essas ideias acerca da crucificação de Cristo. Então, para a gente encerrar, basicamente esses eram os versículos que poderiam gerar uma maior confusão ou dúvida, né? Nossa, o que quer dizer nenhum homem ascendeu ao céu, ou o novo nascimento, ou o nascer de água, ou a serpente de bronze, ok? Então essa última parte que a gente vai estar olhando aqui é bem rapidinho, bem tranquilo mesmo, a gente poder compreender. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Então aqui a gente vê uma questão muito correlacionada com o novo homem. E se você for para 1 João, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai poder estar observando essa questão também. Essa diferença entre caminhar em Cristo e caminhar em trevas. Enquanto a gente está caminhando no novo homem, a gente está indo para a luz. A gente está se aproximando de Cristo. Por quê? Porque os nossos atos não são ruins quando a gente faz o que Deus deseja, quando a gente realiza a vontade de Deus. Não há motivo para se envergonhar. Mas quando a gente começa a pecar, a gente entra num efeito de bola de neve em que a gente acaba se afastando da luz. A gente acaba agindo como se a gente odiasse a luz. Por quê? Porque os nossos atos são maus. Porque há vergonha nisso. É como se fosse os insetos debaixo de uma pedra que são fotofóbicos. Se você levanta a pedra, tem uma minhoca lá, ela sai correndo da luz. Ela não quer ficar próxima da luz. É algo que machuca ela. É algo que não a agrada. Ok? Então, a gente pode comparar com essa questão do novo homem e o velho homem. É importante entender que todo mundo peca de vez em quando. Todo mundo faz coisas erradas. Ninguém é perfeito. Todos podemos acabar caminhando no velho homem. Eu digo isso porque existe um grupo de pessoas que ensina que depois que a gente nasceu de novo, a gente nunca mais peca. O que é um absurdo. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a verdade não está em nós. Isso é 1 João. Isso é Bíblia. A gente não pode dizer que a gente não tem pecado. Ok? A gente também pode fazer uma comparação com os filhos de Belial. Aqui no versículo 20, até pela palavra que é utilizada, né? Reprovados. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E quando a gente está falando de reprovados, eles literalmente odeiam a Deus. E a gente já viu aqui em João, especialmente no capítulo 1, que a luz é comparado, é um dos nomes que é dado a Deus. E não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Então essas pessoas que odeiam a Deus, elas não vão ir para a luz. Elas não vão acreditar em Deus. Elas não vão se aproximar de Deus. E a gente pode continuar aqui a conclusão da nossa história. Capítulo 22. Após estas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. De novo aquela questão de que nenhum homem ascendeu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ele vem de cima, Cristo é Deus.
Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que tem recebido o seu testemunho, estabeleceu o seu selo que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, novamente, a gente conclui com essa importância da fé. Aquele que crê em Deus, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Mas aquela pessoa que não crê, não vai ver a vida. Ok? Aquela pessoa que não acredita, ela é um filho da ira, a ira de Deus permanece sobre ele. E a gente vê aqui esse exemplo muito bonito, esse exemplo muito positivo aqui de João Batista com a sua humildade. Porque quando Cristo começou a sua ministração, muitas pessoas que estavam próximas de João, que estavam seguindo João, que eram os discípulos de João, começaram a seguir a Cristo. Então, João ele teve uma perda, pelo menos da atenção que ele estava tendo para a figura dele, para a pessoa dele, que foi uma figura muito importante, que preparou o caminho diante de Cristo. Mas a função de João Batista não era preparar os caminhos para ele mesmo. A função dele não era se elevar, se glorificar. A função dele era glorificar a Cristo, era dar glória a Cristo, era apontar as pessoas para Cristo. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. E a gente precisa ter essa posição como cristãos. A gente tem que entender que a gente está vivendo uma vida nova, não é porque eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: nossa, o João é uma pessoa que conhece muito a Bíblia. Nossa, o João é uma pessoa super espiritual, super religiosa. Não. O objetivo é que, através da minha vida, eu possa glorificar a Deus. Eu possa fazer as pessoas verem o quanto que a lei de Deus é boa. Eu posso fazer as pessoas verem o quanto Deus é maravilhoso e não o quanto João é maravilhoso. Ok? Por coincidência, eu também chamo João. Então, assim, a gente precisa aplicar isso nas nossas vidas. Quando a gente vai evangelizar, não é para as pessoas que são nossos vizinhos, que são nossos conhecidos, nossos colegas. Nossa, o fulano, o ciclano é muito espiritual, ele tá compartilhando o evangelho. Eu não devo chegar lá e falar: nossa, eu era uma pessoa ruim e minha vida era um lixo, agora eu sigo a Cristo. A gente, de fato, o nosso testemunho pode ajudar, de fato, mas a gente não deve só falar disso. Tem pessoas que, ao invés de pregar o evangelho, falam da vida delas. Ah, eu fiz tal coisa, agora eu não faço mais, agora eu vivo uma vida boa. Não é sobre nós, ok? O evangelho é sobre a cruz, morte e ressurreição de Cristo. Ele deve crescer, nós devemos diminuir. Tudo bem? Nada de errado em você comentar, se a pessoa te perguntar, né, como foi a sua conversão? Mas a gente não pode tornar a evangelização em uma exposição somente, toda hora, todo momento, do nosso processo de conversão. Tudo bem? Então é com isso que eu encerro aqui o estudo de João capítulo 3, um capítulo um pouquinho maior, mas ainda assim com informações muito legais e interessantes. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Que Deus abençoe vocês e até mais.